Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Thiago Miro. Olha só. Olha aí. Thiago Miro. Pô, muito foda, hein? Muito foda, muito bom. Mas está começando Enquadrando, o podcast feito por amigos apaixonados por cinema e editado por nosso querido Thiago Miro. E hoje participante também do Enquadrando, nosso programa especial. Olha lá. Olha isso. Quanto tempo, hein, Miro? Caraca, pô, muito maneiro, cara. Tô emocionado. Muito tempo. Nessa nova fase do Enquadrando eu não tinha participado ainda. Eu não gravava com vocês desde aquele fatídico e trágico Hobbit. Foi. Essa gravação bom. foi muito boa. Eu lembro muito bem dela. Sim, uma gravação regada a ódio fica muito melhor. Foi. Eu lembro que o Martelino tentou defender o filme durante o processo. Eu tava dividido, foi muito bom. Foi um duelo. Eu tentei defender o filme também. Eu não sei se eu defendi tanto, não. Eu me diverti. Não gostei do Mago cagado lá. Lembro disso. Nossa. A gente não sabia o que tava por vir, meu filho, com o Anéis do Poder. É verdade, tá vendo só? Olha só, eu gostei de Anéis do Poder a primeira temporada, eu não vi ainda a segunda. É melhor não ver, então. Talvez eu não veja, não tenho certeza. Mas olha só, a antiga versão do Enquadrando, um dos melhores programas do Enquadrando antigo, tem a participação do Miro, que foi o Hack. Caraca, esse programa ficou muito maneiro. Foi muito bom e eu lembro da batalha que foi pra eu convencer vocês a fazer um episódio sobre os dois filmes de uma vez. Sobre os dois filmes de uma vez, fizemos de Hack 1 e Hack 2, pode crer. Cara, foi muito foda esse programa, Miro. Esse programa foi foda, Miro, foi muito foda. Mas olha só, vamos falar então deste programa aqui. O episódio de hoje do Enquadrando é sobre Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Um filme de 93 que foi pra mim o blockbuster mais importante da primeira metade da década de 90. Falei primeira metade porque depois tem Titanic que complica, porque foi grande também, mas tudo bem. O meu filme de criança, talvez de 80% das crianças da minha geração. Eu também. E que fez com que esses 80% quisessem trabalhar com paleontologia. Eu quis ser um arqueólogo ou um paleontólogo da vida. Não, sem dúvida. E Jurassic Park, com certeza, ele formou muito paleontólogo e assim, a gente pode afirmar com total certeza que todo o avanço massivo que a gente teve no estudo da paleontologia, estudo dos dinossauros dos anos 2005 pra cá, por aí, é fruto das crianças que viram Jurassic Park, sem dúvida. Caraca. Com certeza. Verdade. A gente vai vendo que o impacto do cinema na nossa história como sociedade é gigantesca, esse impacto cultural, né? Tanto é que tem aquela questão famosa de que o filme Tubarão, do próprio Spielberg, estabeleceu um mito ao redor do tubarão que não existia. A partir daí dizem que no período, logo depois do filme ali, teve uma caça ao tubarão, o tubarão virou um grande vilão. Então imagina, o Jurassic Park vai impactar uma geração de crianças que vai sonhar de fato em ser paleontólogo, estar envolvido com isso. Eu fiquei apaixonado, eu lembro que eu colecionei uma edição Abril que você conseguia montar o T-Rex, assim, tinha uns ossos e você montava ele e tal. Porra, impressionante, cara. Pô, você sabe que Jurassic Park é o filme que eu tenho a lembrança de ter ido ao cinema pela primeira vez. Também. Isso é muito gostoso, sabe? Então, ver Jurassic Park me traz essa sensação. Eu lembro de 3 filmes, assim, que eu vi muito pequeno, né? Que foi Jurassic Park, Rei Leão e Mortal Kombat. Então, o Jurassic Park, pela ordem do lançamento, ele veio antes. Então, eu fico assim, então foi Jurassic Park que eu vi primeiro no cinema, né? Porque eu não lembro antes disso. Então, é muito bom falar de Jurassic Park. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Eu também não tenho tanta lembrança assim, se foi um dos primeiros. Eu sei que na época do lançamento do filme eu tinha 7 anos. Olha, eu também. Mas é tão marcante assim na minha cabeça a primeira vez que aparece um dinossauro lá, né? Porque assim, na primeira cena mesmo do filme, você aparece ali o Velociraptor dentro da jaula, você vê uma mão, vê um olho, mas cara, um dinossauro mesmo de verdade é quando aparece o Brachiosauro, né? É o Brachiosauro, né? Eu tenho muito marcada a sensação de quando aquele bicho fica em 2 patas e quando ele desce, que a câmera treme, sabe? Você sente tudo tremer junto, aquilo foi muito marcante, pô. Ellie, podemos esquecer a teoria do sangue frio, ela não vale, estão errados. Esta é uma criatura de sangue quente. E eles não vivem em pântanos. Esse aí tem um pescoço de uns 8 metros. O Brachiosauro tem 9. Puxa vida.
Formidável. Esse detalhe, eu cheguei a anotar na minha pauta de tão formidável que é, porque o Spielberg vai fazer com que o Brachiosauro, ele suba pra pegar a folhagem lá, e quando ele volta, dá um impacto que é como se uma tradução do impacto que nós estamos recebendo vendo aquele Brachiosauro. Não só a gente, como obviamente os personagens. E é como se ele tivesse traduzido o impacto que a gente tá sofrendo ali. Esse estrondo, né, de você ver um dinossauro como aquele real, entre aspas. Até porque se o filme, ele resistiu ao tempo em seu CGI, em seus efeitos, imagina em 93. Tu imagina em 93. Eu lembro de ter visto um vídeo recentemente falando sobre as produções, né, de Jurassic Park e dos mais recentes Jurassic World, porque os atuais não tem tanto impacto. Ele fala da linguagem que o Spielberg usou, por exemplo, no Jurassic Park, que o filme era 16:9, mas sem aquelas faixas pretas, né, que deixam o filme mais baixinho, mudando o aspecto e o jeito do filme. E ele explica que como aquela filmagem de baixo pra cima do Brachiosauro, como aquilo engrandecia o bicho. E no Jurassic World, eles tentam reproduzir aquela cena. Só que como o filme é cropado, né, com aquelas faixas pretas, nem de longe tem o mesmo tipo de impacto. Pô, tem muito disso, né? E Miro, aproveita pra falar um pouco da sua relação especial que você tem com os dinossauros, né? Eu acho que é bacana. Provavelmente surgiu aí, né, de Jurassic Park. Antes de Jurassic Park eu já tinha uma certa paixão pelos dinossauros, mas era muito... Pô, que maneiro. Muito módico também, né? Porque você tinha muito pouca coisa, mas era um fascínio, porque eu, desde muito criança, eu já tinha aquela consciência assim de que, poxa, esses bichos realmente existiram um dia. Apesar de que nos anos 90, o conhecimento que se tinha sobre eles não era uma fração do que existe hoje, né? Mas eu fiquei muito apaixonado. E o filme, por conta da revolução de efeitos gráficos que ele teve, você via o bicho vivo na tela, sabe? Porque por mais que tivessem dinossauros em outros filmes antes com stop motion, não é a mesma coisa, né? A quantidade de efeito prático que foi usado nesse filme, a quantidade de animatrônicos, assim, os bichos são reais e a reação dos atores com eles também era real, né? Você tem aquela cena que o T-Rex chega cara a cara com o Alan Grant e você vê a reação dele, você sabe que ele tá com medo daquele bicho enorme porque ele realmente tá vendo ele na frente. É uma perfeição, pô. É uma perfeição. Mas como é que funciona isso, Miro? Você coleciona miniaturas de... Sim, eu já colecionei todo tipo de coisa relacionada a dinossauros e atualmente eu tenho uma coleção de estátuas realistas, né, baseadas no filme. A maioria delas são de animais baseados no filme, né, porque existe esse confronto, né, de como os dinossauros eram reais e como eles são representados no filme, né, eles são bem diferentes. Bem diferente, né? E eu também tinha uma paixão por fotografia, né, eu acabei até criando um perfil no Instagram, Jurassic Brasil, onde eu publico fotos desses bichos. Maneiro. Tentando simular eles na natureza, né, como eles são pequenininhos, né, eu consigo compor uma foto bonitinha assim, parecer que o bicho tá vivo de verdade. Isso me rendeu até convite da Universal, né, que é a dona do filme. Olha. Caraca, que maneiro. Em 2023, eu fui pra São Paulo assistir a pré-estreia do filme do Jurassic World Dominion lá, convite deles. Foi incrível. Assistir o filme, o Jurassic World Dominion é uma bosta o filme. Mas assistir o filme em clima de estádio, sabe? Eram 300 pessoas na sala, todas loucas por Jurassic Park, gritando, sabe? As cenas mais horríveis do mundo, todo mundo gritando junto assim, torcendo. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Cara, pô, que foda, que maneiro. Porra, as fotos são muito maneiras. As tuas imagens são muito foda mesmo, assim. Caraca, é muito maneiro. Obrigado. Porra, é irado real. Eu acho o hobby muito maneiro também. Fico admirado. É muito legal quando às vezes eu faço algumas fotos na praia, né? Porque na praia eu posso fazer uns cenários de deserto, posso fazer uns cenários aquáticos e as pessoas param, né, pra perguntar sobre os bichos, assim, curioso, né? Porque não costumam ver esse tipo de estátua, né? Eles estão mais acostumados a ver brinquedos de dinossauro nessas estátuas super realistas, né? Sim. Pô, imagino real. Eu achei maneiro que você comentou uma parada mega importante, que o filme ele não retrata de fato como eram os dinossauros. Isso foi uma escolha, né, estética pro filme, pra que você tivesse um impacto, né? Isso, é porque antes de ser um filme de dinossauro, né, Jurassic Park é um filme de monstro, né? De monstro. Os bichos têm que ter comportamento de monstros, né? Dinossauro, um animal de verdade, ele não ia atacar um carro com aquela fúria. Você vê safaris na África, por exemplo, um elefante corre atrás de um carro, mas se ele bate no carro, ele só quer
bater, afastar e já vai embora, sabe? Ele não tem aquela fúria de querer matar aqueles Velociraptors, querendo matar, caçando realmente aquelas pessoas. Sim. Eu acho maneiro também com uma questão de aparência, né? A gente até citou aqui no episódio que a gente tava falando sobre Silêncios Inocentes, recentemente, né? E a gente fala sobre essa questão do réptil, né? O réptil, ele parece sempre muito mais perigoso pra gente, né? Pro humano, né? Uhum. E os dinossauros, eles deviam ter uma aparência mais próxima de uma galinha, né? Tipo, pelo menos os biólogos normalmente relacionam muito, falam muito galinha, talvez até zoando. Aquele bicho que aparece no filme, ele é um dromeossauro, aquele bicho, né? Teve um paleontólogo que classificou todos aqueles bichos raptores como Velociraptor. E ainda durante as filmagens, o pessoal derrubou esse artigo e tal, não tem nada a ver, são bichos completamente diferentes. O Velociraptor, que é um bicho da Mongólia, não tem nada a ver com aquele dromeossauro que é o bicho usado no filme, mas aí eles disseram, foda-se, vamos usar assim mesmo. Vamos usar assim porque tá funcionando muito bem, né? Pode dizer que no filme eles só chamam de Raptor, né? Eles não chamam de Velociraptor no filme mesmo, né? Eles no filme são todos pelados, mas você pode imaginar eles como pavões mesmo, assim, super penados. Né? Aqueles menores, eles já é comprovado, certeza absoluta, que eles eram pavões, assim, de tantas penas, né? Da cabeça até o joelho, caudas enormes e tal. O tiranossauro, o pessoal fala que o tiranossauro seria uma galinha gigante, né? Mas o tiranossauro já se encontrou as impressões fossilizadas da pele dele e se sabe que o corpo inteiro do tiranossauro era feito de escamas. Mas nunca encontraram fósseis do topo das costas do tiranossauro. Aí pode-se especular ali, naquela parte ele podia ter uma faixa de penas e tal, mas o resto do corpo inteiro dele já é comprovado que ele era escamoso mesmo. É isso, né? Tem que ser assustador, né? Em teoria tem que ser assustador, tem que funcionar. Exatamente, assim, como o Miro falou, eu acho que essa é uma frase muito importante, assim, Jurassic Park ainda é um filme de monstros. Isso é muito importante porque de fato é. E não só o comportamento do dinossauro tem que estar relacionado ao monstro em si, com a ameaça, mas também a parte estética tem que funcionar, porque senão a gente não compra, né? Mas de fato, eu acho que na época já tinha um começo de um começo de estudos dizendo sobre a questão de ter penas e tal, né? O próprio filme aborda isso, né? Que na primeira cena, antes do Hammond encontrar o Alan Grant, o Grant ele fala pra criança, né? Que que os dinossauros seriam descendentes, que as aves seriam descendentes dos dinossauros. Sim. E hoje em dia já se sabe que não, que as aves são dinossauros, elas não são descendentes dele, elas ainda são dinossauros, né? Que elas foram o único grupo de dinossauros que conviveu com os outros, que sobreviveu por conta dos hábitos semiaquáticos, sabe? Que as aves tinham. O mundo pegando fogo por causa do meteoro, aquelas aves que viviam na água sobreviveram. Caraca, muito foda. Caraca, muito bom. E você comentou, Rodrigo, agora eu lembrei de falar, né? Que o filme ele tem um tom, né? Que ele não quer ser tão levado a sério, né? Tem isso, né? Não só o fato da forma como retrata os dinossauros, né? Mas eu acho também a forma como retratam os cientistas. O paleontólogo, a botânica, o matemático. O matemático me dá raiva, confesso. Me dá raiva. Cara, eu amo ele, cara. Eu também gosto dele também. Eu acho maneiro como personagem. Mas, tipo, ele solta coisas assim aleatórias sobre matemática, mas que, tipo, não são muito resistentes. Nem entra tão bem no contexto também, né? Nem entra tão bem. Você viu o tiranossauro? Ele não obedece nenhum padrão. O roteiro de parque é a essência do caos. Eu ainda não entendi bem o caos. O que quer dizer? Simplesmente ele lida com a imprevisibilidade em sistemas complexos. Simplificando, é o efeito borboleta. Uma borboleta pode bater as asas em Pequim e no Central Park chove em vez de fazer sol. Mas eu acho que isso é legal porque é um tom, sabe? É um tom que ele vai trazer um certo tom cômico, né? Mas que vai ser puxado pra fantasia, né? Mais pra um lado da fantasia. Você não tá muito preocupado com isso tudo ser verídico, tão verídico assim, sabe? E pelo menos eu vejo que esse primeiro filme, ele é mais assim. Eu não sei como é que ficaram essas continuações, né, tal. Se eles quiseram dar uma pegada mais séria quanto a isso, mas eu gosto muito desse tom que tem nesses personagens. Sim, também gosto bastante. Deixa eu aproveitar aqui pra complementar a informação sobre o filme que eu acabei não fazendo. Filme dirigido por Steven Spielberg
Spielberg, obviamente, né? Ele simplesmente lançou no mesmo ano de 93 a lista de Schindler. Olha isso, né? Infelizmente, né? Porque a lista de Schindler tirou de Jurassic Park o Oscar de melhor trilha sonora, né? Ali não tinha como. Não tinha como. E é um dos maiores diretores da nossa história, não tem discussão, né? Ele tem filmes como E.T., Indiana Jones, A Cor Púrpura, né? Não dá pra ficar aqui listando todos os filmes. Tubarão. Já tinha falado de Tubarão. E nós temos aqui, como integrante, o Fábio, que talvez seja o único fã de cavalo de guerra, né, Fábio? O único fã de cavalo de guerra? Da história da humanidade, da sociedade? Talvez. Mas o Cavalo de Guerra, ele tem um apelo pro cinema, entendeu? Ele tem um apelo pro cinema. Que quando você vê ele fora do cinema, ele perde a magia. Ele perde a magia, né? Tá bom, é isso aí. Tem filme que só funciona no cinema. Eu vou te falar que eu não sei se funciona no cinema tão bem assim não, hein, Fábio? Eu gostei pra caramba. Também o Spielberg tem zilhões de outros filmes assim que são bons demais. Tem. Olha só, vou fazer o seguinte, vou dar a sinopse pra gente poder falar livremente então do filme e ficar solto aqui, beleza? Então vamos lá. Um casal de experientes paleontólogos, apaixonados pela profissão, são convidados por um velho magnata a experienciar e avaliar um parque único e megalomaníaco, onde a principal atração são dinossauros reais, revividos por tecnologia. De início deslumbrante, a jornada se transforma em uma corrida desesperada pela sobrevivência, quando o sistema de segurança falha e os monstruosos animais ganham acesso total à ilha. Essa sinopse só foi possível por meio dos nossos apoiadores, como Heitor Greco Aguiari, Marina Versiani, Raul Kelvin, Inácio Ramos e Cristiane Teixeira Sendim. Muito obrigado, gente, de coração, viu? Posso aproveitar e citar que o Enquadrando, ele conseguiu a marca de 10 mil seguidores aí no Spotify, então... Que isso, hein? Muito obrigado a todo mundo que segue o Enquadrando, muito obrigado a todo mundo que faz esse projeto aqui ser possível e considera apoiar o Enquadrando. É isso aí. A gente precisa desse apoio. E aproveitar aqui que Miro está participando. Obrigado, Miro, por sua edição, toda a sua participação e dedicação ao Enquadrando. Verdade. Eu que agradeço. É isso aí. Então é isso aí, gente. Podemos falar agora livremente. Eu queria falar um pouquinho só porque a gente percebe nesse filme, né, que ele tem umas características que são próximas, por exemplo, a Tubarão. Você também não citou, Rodrigo, o filme dele chamado The Duel, né? Não falei Minority Report, não falei Inteligência Artificial. Sim, mas é o filme da perseguição de carro, né? Encurralado, né? Encurralado, Encurralados? É esse o nome do filme? Encurralada. Eu acho que é Encurralado. The Duel, né? E eu acho muito interessante, né, porque o Spielberg, ele consegue trazer uma atenção com os detalhes, assim, e aí, por exemplo, lá em Tubarão, né, a gente tinha as boias, né, que estavam presas no tubarão, que quando essas boias apareciam, a gente sabia que o tubarão estava por perto, e isso causava tensão, né? E aqui a gente tem o som, né? Então, quando vocês comentaram do pisar, do impacto, né, no solo, né, do dinossauro, né? No caso ali era um outro dinossauro, não era o T-Rex. Mas a gente vê isso sendo usado, esse impacto no solo, como proximidade do perigo, né? Então, isso é usado algumas vezes no filme. Cara, ele consegue manter esse filme, ele é uma tensão atrás da outra, e ele consegue te manter, assim, eletrizado, né? O filme todo. Eu acho que você fez uma relação interessante quando você traz Encurralado, né? Que vai ser acho que é o primeiro longa do Spielberg, se não me engano. E aí, entregando um spoiler aqui rapidinho, né? De um filme muito antigo, né? Você tem no final, basicamente, uma perseguição, né? Um caminhão perseguindo um carro, e esse carro é dirigido pelo protagonista. E o filme basicamente é uma perseguição. E aí, no final, tem esse caminhão caindo num penhasco, né? Despencando num penhasco. E o interessante é que o Spielberg vai interpretar esse caminhão como se fosse um T-Rex despencando. E aí tem um som de dinossauro, de uma fera caindo, assim. E então ele já tava meio que preparando ali, né? Um caminho até Jurassic Park, né? Em 93 que vai acontecer. E detalhe, Jurassic Park, ele foi um desejo mesmo do Spielberg querer fazer esse filme, né? Diferente de... Não foi um diretor convidado para fazer um roteiro que já estava pronto. O Michael Crichton, que é o criador de Jurassic Park, do livro, enquanto ainda estava começando a escrever o livro, ele, amigo do Steven Spielberg, foi falar para ele só naquela: tô fazendo esse livro aqui de Jurassic Park, vai ser assim e tal e tal. E, segundo contam, os olhinhos do Steven Spielberg brilharam absurdamente. E então o livro e o roteiro do filme foram desenvolvidos juntos. Embora haja muita discrepância entre os dois, eu nem consideraria Jurassic Park uma adaptação
adaptação, porque eles foram criados juntos, né? Interessante, maneiro, não sabia disso. Eu soube que tem muita diferença, porque eu não li o livro, tem enormes diferenças, né? Na comunidade da galera fã de Jurassic Park, o sonho é que um dia a gente tenha uma adaptação de Jurassic Park fiel ao livro, que seja de terror, porque o livro é um livro de terror. O prólogo, primeira coisa que você lê no Jurassic Park são 4 ou 5 compsognaths, são aqueles bichos verdinhos que só aparecem no segundo filme, aqueles pequenininhos que devoram a menina lá. E essa é uma cena meio que adaptada do primeiro livro, que a abertura do livro são esses bichos comendo um bebê, por exemplo. Uma mãe ouve um barulho no quarto do bebê, quando ela abre o quarto, tá lá os bichos devorando o filho dela. Caralho, porra! Eita! O livro tem várias cenas do prólogo que é mostrando assim, alguma coisa tá errada, sabe? Aí tem um cara que é atendido num hospital na Costa Rica, um helicóptero chega no hospital, traz um cara que tá com um rasgo que vai do pescoço até a coxa, sabe? E simplesmente botam lá pro cara ser atendido, ele morre em atendimento e os caras vão embora sem explicar nada, como o que é que aconteceu com aquele cara, sabe? Cara, interessante. Cara, que é bem diferente mesmo a ideia em si, né? Pesado, né? Não, é completamente diferente daí pra frente. E você tem certas coisas que são estranhas no Jurassic Park que são bem explicadas no livro. Eu posso falar dessas discrepâncias que tem? Pode, claro. Porque, por exemplo, uma pequena delas, por exemplo, você vê lá o programador do Jurassic Park que cuida da segurança do parque. O nerd, né? Ele reclama que ganha mal e por isso ele vai sabotar, né? Isso ocorre porque, por exemplo, a gente tem no filme um John Hammond, que é um senhor extremamente carismático, bonzinho, que só tem o sonho de trazer esses animais de volta à vida e levar crianças pra visitar o parque. E o tempo inteiro ele fala, eu não poupei despesas. Só que você vê claramente que o parque é extremamente precário, né? Em segurança, você tem uma pessoa responsável pelo TI do parque inteiro. E esse cara explora todas as brechas de segurança do sistema. No livro, o John Hammond é um Elon Musk da vida. É um cara muito rico, escroto, e que ele poupou todas as despesas, que ele só quer saber do lucro. Tanto é que ele só chama o casal lá, o paleontólogo, a botânica e o matemático, para que eles participem de uma visita junto com os investidores, para garantir que o parque tá, né, para dizer, ó, a gente atesta que o parque tá ok para ser visitado, só que não tá, o parque é extremamente precário. Por isso que o programador se enfurece, porque ele ganha pouco, trabalha muito e sabota o parque, né? Caraca, olha só o Spielberg, né? Olha só. Mas o que eu achei interessante, eu não sei se vocês vão concordar comigo, o Miro fala desse tom pesado do livro e o Fábio fala sobre um tom mais divertido, até porque a gente tem que entender que esse filme era um filme de verão, né, nos Estados Unidos, mas eu acho que de alguma forma o Spielberg consegue explorar uma certa insinuação de violência e de terror até o limite de 2 anos do filme, não é? Tipo assim, pô, tem cena forte aqui, né? Tem cena forte aqui. Tem, o próprio T-Rex comendo o advogado. Não, imagina aquela cena realista, na mordida do T-Rex, você estaria litros e litros de sangue sendo jorrado quando ele sacode aquele cara, né? Porra, total. E ele tá insinuando uma parada dessa. Pô, aquela cena desse próprio nerd quando ele vai ser destruído pelo aquele bicho que, né, eu não sei o nome dele, que tem a paradinha da... É o Dilophosauro. Isso, Dilophosauro. E dentro do carro, o carro fica balançando. Eu acho que o Spielberg já ensinou tudo que tu precisa pra tu entender que a parada é pesada, né? Assim, é uma coisa agressiva. Se vocês quiserem, vocês depois podem procurar, quem tá ouvindo também pode procurar. Tem uma animação no YouTube de como foi a cena da morte do Ned lá no livro, né? Que aquele bicho de Dilophosauro, o bicho de verdade, ele era enorme. Ele era mais alto do que um ser humano. E só que no filme, eles botaram ele pequenininho pra que a audiência não confundisse eles com os Velociraptor, que os Velociraptor eram os grandes vilões mesmo do filme, mas no livro é retratado o bicho do tamanho real que ele tinha e ele mata o Ned abocanhando ele pela cabeça de cima e deixando ele pendurado. No livro, né, você pode ter a descrição do que está passando na cabeça do Ned e ele descreve sentindo as presas entrando dentro do crânio dele. Caralho. Porra, o livro é de terror real, né? Tipo assim, caraca. É muito pesado, é muito pesado. Caraca, que bizarro. Aí o Spielberg olha um livro desse, né? Quer dizer, como você falou, tava em produção,
produção meio simultânea ali, mas ele fala, opa, vou fazer um filme de verão pra galera e pra criançada. E de fato ele faz um filme fantástico pra criança, né? Cara, que é muito bom isso. A comparação do Raymond lá, né? Raymond, né? O velho, né? O magnata, né? O velho, né? Raymond. Essa comparação dele com o Elon Musk eu acho até engraçada. Porque quando eu tava assistindo o filme, eu falei, caraca, porque eu agora, né? Eu revi Jurassic Park, né? Acho que tem muito tempo que eu não tinha visto esse filme, né? Muito tempo. Eu vi ele pequeno, né? Eu vi ele depois adolescente. E agora que eu fui entender por que chamaram os especialistas, de fato, né? Pô, revendo agora, eu falei, caraca, então é uma questão burocrática, né? Eles estão tentando resolver uma burocracia de abrir o parque temático. Mas o parque é uma megalomania de um bilionário. Comprou uma ilha na Costa Rica. E ele tava na pressa pra abrir o parque de qualquer jeito. Os investidores não sabiam se... De qualquer jeito. Liberavam. Por isso ele chamou a galera pra atestar que tava pronto pra abrir. Aí o filme coloca o velho como um sonhador. É muito bom. É meio ingênuo. Isso é meio ingênuo demais, né? O velho sonhador, aí ele leva os netos. Inclusive coloca os netos pra desfilar no parque lá nos carrinhos, né? Porque é tudo seguro, tudo tranquilo. Enquanto segura tá todo na mão do nerdzinho lá da computação, né? Pô, mas tu vê como é que esse Hammond, ele é um cara complicado. Porque ele coloca os netos pra ir no parque e tal. Você pensa, pô, ele tá botando a coisa mais importante pra ele a teste, né? É um demonstrativo, uma prova cabal pros cientistas. Ó, isso aqui funciona. Aí quando os carros começam a sair, ele já mete, porra, seja o que Deus quiser, irmão. Ele já olha pro lado assim, olha, tomara que tudo dê certo. Caraca, como assim, cara? Meu Deus do céu, irmão. Cara, eu sempre achei isso muito estranho, cara, porque ele fala, não poupei despesas, aí ó, a gente tá recebendo aqui uma equipe que vai aprovar. Então, vamos colocar o efetivo total do parque de prontidão pra trabalhar, né? Pra poder ser o melhor parceiro do mundo. Mas, olha, você tinha gente que não tinha ido trabalhar por conta da tempestade que tava chegando, e eles fizeram o passeio mesmo assim. Você tem uma pessoa cuidando da segurança e lá atrás o Jackson fumando charuto. Cara, é só isso. Você tem 4 ou 5 pessoas cuidando do parque. Exatamente, cara. Estão cuidando de um animal, de um carnívoro do tamanho de um ônibus. É muito bom. Cara, é bizarro, cara. É tipo assim, o chefe de segurança é um cara só. Na hora que quando ele sai sozinho, com aquela escopeta dele, e vou resolver essa porra no mano a mano. Tipo assim, cara, é muito bom. É muito bom. Isso é muito bom. E, cara, o bilionário, né? Voltando a falar do bilionário que manda os netos pra essa parada, tem uma hora que a botânica fala com ele, né? Fala assim com ele, fica tranquilo que os seus netos vão ficar bem, né, tal. E aí ele, pô, acabou de ter uma crise, né? A segurança tá toda desligada, tá tudo errado. Os netos deles estão perdidos na floresta, no meio daquela ilha lá, junto com o paleontólogo, né? E aí ele fala assim, não, mas o melhor especialista em dinossauros está com eles, então está tudo certo. Você fica, caraca, é uma pessoa que tá com teus netos, cara. No meio do nada. E o cara tá tranquilão. Assim, pô, não, tá tudo bem. E logo depois ele já fala que isso serve como uma experiência pra eles melhorarem a experiência da próxima vez. E assim, por mais especialista que eu seja, por exemplo, em leões, isso não me capacita a ser solto numa floresta com um bando de Exatamente, né? Exatamente, pô. E ele é especialista em dinossauros mortos, não em dinossauros vivos. Exatamente, pô. Exatamente. Eu acho maneiro você falando sobre o Hammond, né? E a gente tá nessa diferença, como no livro ele é de fato um magnata escrotaço que tá nem aí, foda-se. E aqui não, o Spielberg vai dar um pouco um verniz nele pra que você, né, de alguma forma se compadeça um pouco com ele e tal, mas é muito inteligente a maneira como ele vai apresentando os personagens. E eu acho que o do Hammond é o mais especial, porque ele vai colocar essa crueldade dele, essa arrogância, esse olhar, essa coisa dele de se sentir gigante, de uma forma subjetiva, indireta, né? Porque o helicóptero chega e devasta o campo de pesquisa dos paleontólogos. Tipo assim, espalha a porra da areia pra tudo quanto é canto e foda-se onde parou o helicóptero. Só que o helicóptero é do Hammond. É tipo assim, é a prova cabal de que ele tá cagando pra aquilo ali, que é ultrapassado pra caramba, ou seja, máximo da superioridade dele. E no meio da conversa, por mais que ele seja super legal e carismático, ele pega a champanhe e foda-se, e depois ele chega e fala assim, tô pagando 3 anos aí do trabalho de vocês, e aí, vão topar aí? Sabe? Claramente é um cara complicado, mas o Spielberg consegue deixar isso mais
subjetivo, né? Tu compra o velhinho ali. E eu acho legal porque, como eles estão num lugar, tá todo mundo sujo, porque ainda mais que chegou o helicóptero, né? Tá todo mundo sujo. E aí, quando entra dentro da casa, encontra aquele senhor, aquela barbinha branca, aquela roupinha branca, parece Deus. Olha lá. Parece Deus, parece Deus. Encontrei Deus aqui, o bilionário. Encontrei Deus, exatamente. Exatamente, mas exatamente isso. É muito bom. Eu acho que há uma inteligência do Spielberg de conseguir determinar como os personagens serão apresentados pra que você entenda imediatamente, assim, o fato do advogado chegar naquela balsa meio vagabunda e ele tá já todo enrolado e aí ele tropeça, é tão claro de que aquele homem não faz parte daquele universo e você já entendeu que ele tá ali só pelo dinheiro, que não precisa de muita coisa. São duas informações. É um advogado naquele lugar tropeçando, sabe? E aí ele vai te oferecer o casal de paleontólogos lá, né, a botânica e o paleontólogo, no universo deles. E eu acho tão especial a forma como ele coloca os dois na frente daquele ultrassom, tá ligado? Como se fosse de fato um bebê, um ultrassom de um bebê, sabe? Na barriga ali. E eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas, cara, como é especial. Como o Spielberg ele sabe usar imagem pra comunicar, cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável. Eu ia mandar um beijo pra Gabi, que chegou aqui no chat. E aí, Gabi, tudo bem? A Gabi chegou aqui na nossa plateia. Boa noite, Gabi. É porque a gravação tá sendo online aqui no Discord, né? Então, isso aí. Ó, se vocês quiserem participar como ouvinte na nossa gravação, é só entrar no nosso Apoia-se, hein? R$10, vocês já estão aqui participando, pode mandar mensagem, pode conversar com a gente, beleza? É isso. Eu ia comentar então sobre essa questão dos efeitos especiais. Você tinha comentado, né, Rodrigo? Eles não envelheceram mal, assim, né? Tipo, óbvio, há uma combinação, né, de animatronic, né, com CGI. Ele envelhece relativamente bem. Tem umas cenas de combate, umas coisas assim, né, que hoje em dia você até sente um pouco mais, né? Hoje em dia, quando você vai ver a remasterização em 4K, você vê que infelizmente, aquele Brachiosauro no começo do filme, ainda ele tá muito fake hoje em dia, né? Mas os efeitos práticos, cara, é atemporal. A luz é um pouco difícil de trabalhar naquela cena, mas, nossa, por exemplo, duas cenas, assim, eu acho que o T-Rex, ele fica muito bem, ainda mais que a cena à noite, eu acho que passa melhor e, caraca, não sei se o T-Rex muito deve ser CGI, né, mas uma parte deve ser animatronic. O T-Rex é 100% animatrônico. Caraca, então... Um animatrônico gigantesco. Gigantesco, é assustador, de fato. Não, porque, cara, o T-Rex, todas as cenas com ele são incríveis, assim, né? Pô, você para assim e fala, caraca, de fato, passa muita veracidade no T-Rex. E, pô, um detalhe que eu acho muito maneiro, eu gosto muito da cena em que eles estão analisando aquele dinossauro doente. Essa cena, ela é muito bonita, assim. E o dinossauro ali, ele tinha que parecer totalmente real, né? Porque, pô, senão você perde a beleza dessa cena do paleontólogo e a botânica que estudam isso, né? De fato, tendo esse contato, que agora é um contato mais íntimo, né? Mais íntimo. Pô, íntimo é uma palavra muito boa, né? Inclusive, ela mete a mão na bosta do bicho. Não tem intimidade maior, né? Intimidade gigantesca, né? Mas o fato dela deitar por cima pra escutar, ou ele, né? Agora eu não lembro. Mas eu acho que é ela. Ele é o Grant. Então é ele, né? Que deita por cima pra escutar o coração, né? É ele. Nossa, ele, sim, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, porque até esse momento a gente tá vendo com certo distanciamento os dinossauros, né? E eu acho que é importante também esse desenvolvimento deles pra você até ter, por exemplo, a reviravolta do T-Rex ali no final, sabe? Tipo, você encarar ele de uma forma diferente. Você tem que ter uma certa construção deles como personagem também. E esse dinossauro, ele te ajuda a construir esses personagens, né? Porque você tá vendo ele numa situação fragilizada, ele tá doente, e aí, pô, você começa a entender que ele tem assim, ele passa calor, que o coração dele tá batendo. Cara, essa construção do dinossauro é muito maneira, e essa cena é muito bonita pra isso. Aquela reação dos atores, ela foi real, né? Porque foi na hora de filmar que eles viram o animatrônico pela primeira vez, então a cara de deslumbre deles era muito realista, né? E também na própria cena o Alan Grant, ele fala, né, que o Triceratops era o dinossauro favorito dele quando criança. Não, né? Meu também. Vocês ficariam tristes de saber que aquele Triceratops foi devorado pelo T-Rex? Ah, foi? Existe, dentro da lore de Jurassic Park, né, existem documentos que durante o filme Lost World, o segundo filme, eles voltaram àquela ilha pra fazer uma contabilidade dos dinossauros, do que tinha acontecido, né, depois dos incidentes do filme, e eles encontraram a carcaça daquele Triceratops totalmente devorado.
internada. Caraca, porra, curiosidade macabra. Fiquei triste porque eu gostava dela de fato. Ela tava doente, né, pô? Ela tá doente com um super predador solto. Já era, né? Isso é verdade, Cara, eu acho que esse ponto que o Fábio coloca é bem interessante, porque quando você vê os braquiossauros, tudo bem, eles são, né, herbívoros e tal, eles não estão ali como uma ameaça, pelo contrário, como deslumbramento, e eu acho que é impressionante como é deslumbrante aquela cena, mas ainda assim, eles não só estão muito distantes, como eles são gigantescos, grandiosos, e uma coisa que parece incontrolável, né, e muito distante da gente. É interessante perceber que o que a gente tá vendo como dinossauro é isso, ou é uma coisa gigante, sem controle da gente, mas que é belíssimo, ou é de fato ameaçador num ponto assim que também não temos controle em relação a isso. E eu acho que essa cena é muito importante pra, entre aspas, humanizar essa relação, sabe? De você ter essa intimidade e entender que eles são animais. É engraçado porque ele dá um passo fora da ideia de monstro, né? Um passo fora do filme de monstro ali, pra que você tenha uma relação ali um pouco mais íntima de um animal que tá doente e que é um animal, e que não necessariamente ele é um monstro. Depois ele retoma isso, obviamente, pra questão da ideia de um filme de monstro, mas eu acho que é bem importante isso. É bem importante pra que não haja esse olhar preconceituoso, mas um olhar de ameaça, porque realmente é uma coisa ameaçadora. Eu gosto dessa cena. E desenvolve os paleontólogos, né? A botânica e o paleontólogo, sem dúvida nenhuma, né? Que é importante. É legal uma curiosidade ali que, por exemplo, o Triceratops ali doente, ele não estava retratado como aquele bicho realmente era na vida real, né? Porque o Triceratops ele conviveu com o T-Rex. Tanto é que existem provas do confronto dos dois, que você tem perna de tiranossauro que já foi encontrada com o chifre do Triceratops quebrado, atravessando. Você tem inúmeros fósseis de Triceratops com presas de tiranossauros fossilizadas juntos, sabe? Que mordeu, quebrou o dente e ficou fincado no bicho. Você tem inúmeras comprovações de confronto entre os dois, né? E o que não fica tão claro assim no filme que a gente não vê é que o Triceratops era um bicho maior que um elefante, né? Quase o triplo do peso de um elefante de hoje em dia, né? Então ali você não tem uma noção do tamanho real que aquele bicho tinha, que a cabeça do bicho tinha 1,80 m de um bicho adulto. Caramba. Ele era um outro titã mesmo, pra enfrentar o T-Rex dessa forma, né? É a seleção natural que levou. Pra você conviver no mesmo lugar que o maior carnívoro de todos os tempos, você tem que ser um tanque de guerra mesmo também, né? Exatamente. Caraca, tenho mais respeito ainda pelo dinossauro que eu mais gostava. E aí, trazendo isso pro filme, porque você vai ter certamente um contraste entre esses dois, né? Porque tá o Triceratops ali meio que doente, né? E você tá usando ele pra humanizar, né? Então, pô, você começa a olhar os dinossauros de uma outra forma. E o Spielberg, ele esconde os outros dinossauros, né? Então, tipo, até no início da jornada deles pelo Jurassic Park, eles estão olhando pra fora do carro e eles não veem os dinossauros. Então, você fica naquela ânsia, caramba, cadê os dinossauros? Cadê os dinossauros? Você não vê. Então, o dinossauro que eles vão ver é esse, doente. E aí você já vai, não, tudo bem, pô, eles são animais. Vai começar a entender eles como animais. E na sequência, você vai ter o dinossauro que aparece, que é o T-Rex, quando tudo dá merda, né? Que ele chega e ele é um monstro gigantesco, né? Tipo, ele é um animal, de fato, né? Você já entendeu que ele é um animal, mas ele é um monstro gigantesco que não tem controle, né? Acabou a segurança no parque, não existe controle. Não tem. Eu acho uma decisão dramática muito corajosa e interessante do Spielberg, porque a gente hoje, vendo o filme pronto, a gente acha que a coisa é simples, né? Mas ele basicamente esconde os dinossauros muito tempo. Só que aí você vai falar assim, beleza, assim, mas isso aí é a decisão que ele tomou em Tubarão, que ele esconde Tubarão pra caramba também. Mas aqui não é tão simples, né? Porque aqui você tá oferecendo um parque, que teoricamente esse parque ele tem que gerar esse deslumbramento e essa ideia de que, cara, isso aqui é sensacional até o momento, e ele podia fazer isso, ele podia te oferecer um primeiro momento do parque que é sensacional, onde você vai ver os primeiros dinossauros, né, alguns mais interessantes, mais herbívoros, não sei o que lá, e você fala, cara, isso aqui é sensacional, e aí começa a dar errado. Não, ele já tá te frustrando desde o início, porque eles vão passando pelas regiões dos dinossauros, ninguém aparece, não tem um dinossauro que aparece, cara. E ele gera uma expectativa, que eu lembro na cena do início também, que ele fala pro Alan Grant, né, que ele pergunta lá, o pescoço do Brachiosauro tem 7 metros, ele tem uns 9, aí ele, e o T-Rex chega a correr 50 km por hora, ele, vocês têm T-Rex? E são velozes? O Tiranossauro Rex corre a 50 km por hora. Tiranossauro Rex? Uhum. Disse que tem um Tiranossauro Rex. Repita. Temos um Tiranossauro Rex. E ele já cria essa expectativa na gente. Porra, quero ver o T-Rex. Obviamente, quero ver o T-Rex. E tipo assim, ele não te revela quase nada, porque ele vai guardar tudo, porque ele sabe que ele tem uma carta na manga, ele tem o Coringa, que é o T-Rex, que é a parada mais foda que existe. Ele tá confiante na parte de efeito visual também, porque é impactante. Tem um elemento que eu acho muito interessante, eu tava vendo um vídeo rápido da equipe na época de efeito digital, do CGI, que eles falam que, assim, eles iam trabalhar só com animatrônico
e maquete e miniatura, né? Escultura e tal. A ideia sempre foi essa. Só que em dado momento a equipe de efeitos visuais mostra pro Spielberg que pra equipe dele, assim, ó, mostraram um dinossauro correndo. Aquele que se parece umas galinhas mesmo, sabe? Tipo assim, todos juntos, assim, correndo. E eles botaram lá o esqueleto feito em 3D correndo. E aí, quando todo mundo viu aquilo, como a movimentação tava perfeita, a movimentação daquele 3D tava perfeito, eles falaram, caralho, isso aqui é muito importante. Porque a gente tem que lembrar que isso é 93. A partir daí, e aí você tem, tipo, você tem caras como George Lucas e Peter Jackson falando que, cara, agora eu consigo fazer meus projetos. A partir daí você vai ter a nova trilogia de Star Wars, você vai ter Senhor dos Anéis, você vai ter uma porrada de coisa que vai se ancorar nessa descoberta de tecnologia de 3D pra você fazer filmes que, porra, como Gollum vai ter depois e tal. Então, assim, é uma descoberta gigante, mas ainda assim tem uma sacada em volta disso, porque eles trabalham 3D junto com o animatrônico. Então eles pegam não só, eles usam animatrônico, cara, eles fazem stop motion de movimentação pra integrar a movimentação feita no stop motion com a animação feita no 3D, pra que eles alcançassem uma movimentação muito melhor, sabe? Muito mais realista, assim, ou que desse uma sensação de ser mais realista. Assim, foi um trabalho, cara, de efeito visual aqui assustador, né? Tem uma série na Netflix que ela mostra os bastidores de produções de vários super filmes do cinema da história, né? E o primeiro episódio é sobre a produção de Jurassic Park. Eles contam essa história aí, mostrando com imagens e tal. E é interessante que tu falou aí que eles mostraram o CGI daqueles bichos que pareciam umas galinhas correndo, né? O nome daquele bicho é Galimimos, que mimos é de imitar e gali é de galinha mesmo. Aí, tá vendo só? Tá vendo? É uma galinha de fato, olha que foda, é foda. Esses bichinhos são maneiros, são maneiros. Só que a gente tá falando sobre a parte visual, é engraçado quando a gente fala sobre realidade aqui, aquilo é muito verossímil, tal, não sei o que lá, beleza. A gente não tem referência necessariamente do que é o dinossauro, a gente tinha uma ideia, mas eu acho que o que faz você comprar tudo com a perfeição e a realidade daquilo ali é o som, cara. O design de som desse filme é uma parada assustadora. Tanto quando você pensa num filme de monstro, quando você pensa num filme de dinossauros vindo à realidade. É o movimento, é o barulho, é o peso, são os ruídos, é o grunhido, é isso que faz a parada ser tão autêntica, tão poderosa, cara. Tem muito disso, né? Porque os bichos gritam, né? O próprio T-Rex, ele também tem uma movimentação que causa um estrondo, né? Quando ele pisa, quando ele anda, né? O próprio som também é aquele símbolo mostrar o perigo, né? Então, quando você tem a pisada no chão, né? A distância, né? E faz aquele tremor, né? Porra, o tremor é muito foda, né? Meu Deus do céu. É muito doido isso, porque você vê aquele bicho T-Rexão 10 toneladas andando e fazendo aquele estrondo, mas você para pra pensar que na vida real ele chegaria atrás de você e você não perceberia. Porque ele tinha almofadinhas nos pés, assim como um elefante. Um elefante pode andar ao seu lado e você não vai perceber que o elefante tá ali. Caraca, que foda. Meu Deus do céu. Caraca, sério? Caraca. O tiranossauro, ele é considerado o maior carnívoro, o mais eficiente que já existiu, né? Então não faz sentido ele não, aquela história dele não enxergar quando você não se mexe, não. Predador que não enxerga bem não sobrevive. Quer dizer, morcego é um predador que não enxerga bem e sobreviveu. Mas normalmente não é assim. Mas mesmo que ele não enxergasse, o T-Rex tinha um faro melhor do que um tubarão, então ele ia saber que você tava ali, sabe? Não tinha essa de não se mexer. E o barulho também, um predador que faz aquele escândalo quando pisa, ele também não ia se dar bem pra caçar, sabe? Então, na real, pô, ele chegaria pra ali pegar e você nem perceberia. Cara, isso é muito foda, real, porque você percebe o quanto o cinema, ele é safado. Né? Mas é importante ser safado, né? É importante ele te enganar. É claro, É importante, porque imagina, se eles fazem um T-Rex de fato como ele era, não tem filme, é simplesmente o devastador. Tipo assim, ele matou todo mundo. Não tem impacto, né? Não tem impacto. Então você constrói uma imagem de um monstro aqui que é pra aterrorizar. Ele tá aterrorizando, né? E aí parece que ele tem uma consciência do mal, né? Tipo, caraca, não sei o quê. Cara, mas é isso é o cinema, né? E eu acho legal isso, né? O cinema de monstro, ele também tem regras. As regras que ele vai estabelecendo pra você ir entendendo como é que o monstro funciona, né? Então, quando aparece o T-Rex, alguém já coloca a regra do T-Rex, né? Que olha, é pela movimentação, né? Então, isso muda a forma que você vai ver a cena, né? Então, a partir do momento, você vai prestar atenção em quem tá parado e quem tá se movimentando. Na hora, a menina pega uma lanterna, isso eu nem entendo. E fica apontando pra cara do T-Rex. Aquilo é muito bom. Mas é criança, né? Criança... eu vou cegar o T-Rex, Porra, mas é. Mas é muito bom. E aí você passa a olhar a cena de outra forma, né? Olha o nível do animatrônico, cara. Quando o T-Rex olha pela janela do carro, ela mete a lanterna e a pupila do bicho se fecha. É muito bom, é muito bom.
Os efeitos são perfeitos, assim. É foda demais, foda demais. Essa coisa que você fala de estabelecer regras é muito legal, porque é isso, né? A gente tá falando de cinema aqui. E aí, você tem duas regras de T-Rex que é muito importante e elas não são quebradas, assim. A primeira é essa, né? Ó, não se movimenta. Então eu tô dando uma chance pra que, né, os personagens possam sobreviver ou possam ser ou sejam punidos. Então, eu já estabeleci uma regra importante aqui, de sobrevivência, porque senão é impossível, né? Se for o T-Rex do Miro, é impossível pros personagens é impossível. Imagina, tipo, ele chega de almofadinha. É impossível. É impossível. E aí tem uma outra regra que eu acho muito foda, que é o seguinte: ele gosta de caçar. Ele não gosta de simplesmente uma presa entregue pra ele, tá ligado? E isso vai justificar algumas movimentações dele. Percebe que o T-Rex sempre tá caçando quando ele mata? Ele tá caçando as galinhas, e as galinhas estão correndo. Ele caça os Velociraptors no final. Ele não vai no que tá imóvel e fácil, entre aspas. Então é bacana, porque parece que ele tem uma dignidade ali. Ele tem uma linha moral, esse T-Rex, tá ligado? Tipo assim, eu adoro isso, cara. Adoro isso no filme, assim. Que é cinema, tem que ter, né? E é o que também vai fazer sentido pra cena final, né? Porque quando ele entra naquela situação, né? E ali ele tava usando as almofadinhas, porque você não percebeu, ele do nada ele chega, né? Exato. É perfeito. Perfeitamente isso, exatamente. Ali ele tava usando as almofadinhas. Mas o que eu ia falar aqui, quando ele chega, porra, ele vai justamente na presa mais difícil, né? Que é o Raptor lá, o Velociraptor, sei lá. Mas era o bicho que tava se mexendo, né? Que era o bicho que tava se mexendo também, né? Porque, pô, a família tava parada assim no meio, né? Os Velociraptors estão andando assim. Exato. E ele entra disfarçadamente, né? Muito silencioso e já bocanha um. Exatamente. Pela tensão da cena, eu até entendo as pessoas não terem reparado o T-Rex entrando, mas, porra, nem os Velociraptors perceberam ele. Nem os Velociraptors perceberam, né? Tipo assim, eles estão tão enfurecidos de pegar aquelas presas, assim. E pensa uma parada comigo, assim, que eu acho que é muito foda. Existe um conceito de roteiro, né? Que são os aliados, antagonistas, né? Basicamente, aliados e antagonistas vão se relacionar muito com o que a gente chama de problemática de caráter do protagonista, né? Então, por exemplo, o aliado, ele te ajuda a melhorar sua problemática de caráter, né? Então, por exemplo, aqui você tem o Grant, que ele é um cara um tanto, né? Ele é contra a tecnologia, mas ao mesmo tempo tu vê que o grande tema em volta dele é que ele não gosta de criança. Ele não gosta de criança, ele não quer ser pai, ele não aceita muito a questão de ser pai, que é um ponto aqui pra mim primordial do filme. E aí, olha o papel do T-Rex. Ele é um aliado, cara. É muito foda, porque o T-Rex, ele empurra o Grant na jornada dele, porque é a partir dali que não tem volta mais, porque eles vão entrar no parque, na floresta, e ele vai ter que proteger aquelas crianças, não tem mais saída. Então, no fundo, o T-Rex tá ajudando o Grant a resolver essa problemática de caráter dele, que é essa recusa com as crianças em ser pai e avesso à tecnologia, um cara meio frio. Ao mesmo tempo, você percebe que ele, a partir daí, ele não é mais uma ameaça em si pro Grant, que eu tô falando, ele não é uma ameaça em si pro Grant. Ele passa ele pegando as galinhas, ele come as galinhas lá, beleza, de boa. E no final, ele salva o Grant. Ele salva a família. Quando o Grant finalmente teve todo o arco de aprendizado, de que ele agora, não só ele tem todo um carinho, respeito e afetividade com as crianças, mas parece que ele aceita a construção de uma família ali, com a paleontóloga, é quando o T-Rex aparece pra salvá-los, como se fosse uma recompensa pra aquele arco finalizado do Grant. Então, o T-Rex, ele começa o arco do Grant e finaliza o arco do Grant, sabe? Então, ele não é um vilão antagonista. O vilão são os Raptors. No livro também, né? No livro mostra os Raptors como malignos, de verdade, né? É um animal realmente maligno. E quando eles escapam da jaula deles, por conta da sabotagem do Ned, quem enfrenta eles, os Raptors principalmente, é aquele cowboy lá, que mostra eles dando a vaca pros Velociraptors lá e tal. E isso é uma coisa bem triste, como retrataram ele no filme, porque no livro ele é bem badass mesmo. Ele mata Velociraptor, ele acaba morrendo pra eles da mesma forma, mas ele leva muitos juntos, sabe? Porque são muitos Raptors que estão soltos ali na ilha. Porque na ilha você tinha os Raptors presos em jaula, tinha outros soltos também, que são aqueles, por exemplo, que o Grant encontra os ovinhos quebrados, né? A vida encontra o meio e tal. E no filme ele simplesmente morre de uma maneira ridícula, com o Velociraptor chegando pelo ouvido dele. Ele tendo todo o conhecimento de como aqueles bichos caçam, e mesmo assim foi pego. Porra, total. E ele não leva nenhum. No filme ele é meio inútil mesmo, né? Ele não faz nada. Mas eu fico imaginando assim, né? Quando eu vejo uma cena que eu acho legal, eu fico imaginando, caraca, imagina o diretor pensando nessa cena, o roteirista pensando nessa cena. E eu acho muito legal essa construção do T-Rex entrando na casa ali, naquele laboratório, né? Digamos assim, aquele museu. É mais um museu, parece mais um museu, né? Onde tá
o esqueleto dele, né? E é muito maneiro que o esqueleto vai cair pra ele ficar no lugar, né? Tipo, um animal, sabe? Tipo, foda, né? E isso é muito legal, né? De construção da cena, né? Então a cena vai começar com o esqueleto ali pra terminar com o animal naquela mesma posição, sabe? Eu acho muito maneiro. Não, e o que eu acho sensacional é que, olha como é foda, né? Adoro isso mesmo. Ele tem essa ideia de que ele vai tirar os ossos, né? O esqueleto pra colocar o T-Rex real, que é a grande tema do filme. É, no lugar, exato. E ele tá te dando isso numa imagem. O T-Rex chega a parar. Ele chega a fazer uma pose, né? Pra fotografia. Quando cai aquela banner, né? E tal. Só que ao mesmo tempo, ele não faz isso de graça, porque tanto o esqueleto tem função, porque eles vão descer pelo esqueleto e fugir dos Raptor, e a cena é bacana, né? E fazia sentido o esqueleto ali, né? Porque é o início do museu temático, né? O hall de entrada, É, o hall de entrada. Exatamente. E o T-Rex aparecer ali também faz sentido. Então, nada é gratuito, né? Pra uma parada assim, eu quero fazer uma cena super legal. Não. Tem uma função ali que eu acho muito foda, que é muito bacana, né? Faz todo sentido, porque por mais que a gente fique com esse nitpicking ali do... como é que o T-Rex daquele tamanho entrou naquela sala? Ou, por exemplo, como é que aquela cena do carro, pelo mesmo cercado por onde o T-Rex saiu, o cara jogou, o carro ficou pendurado num penhasco gigantesco. Como é que aquele penhasco apareceu ali? Gigantesco. Geral fala disso, né, cara? Geral fala dessa parada. Mas existem modelos 3D do parque que já fizeram e mostra como faz todo sentido. Por onde que o T-Rex veio, por onde que ele entrou, onde tinha espaço suficiente para ele entrar. Aquela área do cercado, ela tem um mega fosso ali do outro lado da cerca, só que tem uma pequena passarela para trânsito, que foi usando aquela passarela por onde o T-Rex sai do cercado, né? Faz sentido. Só pra lembrar que você tinha comentado sobre o lance do T-Rex acabar ajudando ele a desenvolver esse arco, mas eu acho muito legal que o filme acaba focando muito no arco desse personagem, né? O Grant, ele é o nosso protagonista aqui, né? Ele começa o filme assustando uma criança com uma garra de um Velociraptor, né? Exato. Eles usam um padrão de ataque coordenado e existem muitos deles. E ele o acerta com isto. Uma garra retrátil de 15 centímetros, como uma lâmina. Ele não morderia sua jugular como, digamos, um leão. Não. Ele atacaria aqui ou aqui. Alan. Ou talvez na barriga, arrancando seus intestinos. Mas o importante é que estará vivo quando começarem a comê-lo. Pô, começa o filme assustando essa criança. Tipo, e aí abriria seu intestino, né? E sairia aqui teus órgãos, né? Tipo, caraca, ele tá usando justamente qual vai ser o medo dele no futuro, né? Tipo, no próprio filme, que é o Velociraptor, a garra do Velociraptor. E aí o arco dele vai servir pra ele proteger as crianças contra o Velociraptor, né? Então, que é o grande inimigo final ali. E aí a gente vai ter novamente o contato com esse perigo que ele usou pra assustar a criança. Então acho, isso aí no arco dele eu acho muito legal, essa construção do Grant. Eu acho que tem uma simbologia muito bacana, que assim, ele usa a garra do Raptor lá, e mais uma vez o Spielberg vai usar uma ferramenta de várias formas. Na cena em que ele tá com as crianças, que eles vão dormir, que tem o Brachiosauro, né, e tal, uma cena em que há um momento de um certo conforto ali, um momento em paz entre eles e tal, em que os animais não são uma ameaça e tal, um momento mega foda, faz todo sentido ele jogar aquela garra fora, não só porque ela é insignificante agora frente à realidade daqueles animais, né, mas também pra simbolizar a mudança dele, né, a ameaça que ele tem em relação às crianças, a forma como ele enxerga, a agressividade que ele tem em relação às crianças, a animosidade que ele tem é descartada naquele momento, e simbolicamente eles estão tendo contato com o dinossauro talvez mais amável, né, tipo assim, né, o mais dócil, assim, então ele tá mais dócil com as crianças também. São vacas gigantes. São vacas gigantes, exatamente. Mastigam igual vacas. Qual o nome desse daí, Miro? Eu esqueci o nome desse daí. É o Brachiosauro. Brachiosauro, né? Muito foda. Eu tenho uma pergunta pra vocês agora, eu acho que rola de fazer, que é o seguinte: vocês acham que de alguma forma esse filme, ele acaba sendo um tratado contra a irresponsabilidade no desenvolvimento da tecnologia, contra o avanço tecnológico, mas que ainda assim tem talvez uma defesa ali de que, a natureza tem que ser respeitada, porque a natureza é Deus? Será que tem uma pegada religiosa aqui, uma defesa enquanto
sei lá, da importância de se respeitar a natureza pra um olhar de Deus aqui. Natureza como Deus, sabe? Tipo, ela vai encontrar a vida. O que tu acha, Miro? É uma pergunta complexa. A questão de ser um tratado contra um avanço tecnológico irresponsável, eu acredito que a franquia inteira é isso, né? Porque o primeiro parque talvez não fosse. O pessoal descobriu porque a lore do Jurassic Park eles descobriram como extrair DNA de fósseis, né? Que é algo que na realidade não existe. E a partir daí conseguiram recriar os bichos. Mas a partir do segundo filme você já pode dizer, gente, deu errado. Não vamos continuar com isso. Deu errado, né? E você tem, já vamos aí agora em julho pro 7º filme, mostrando que eles continuam insistindo nisso. É muito louco, mas assim, eu fico me perguntando se de alguma forma esse filme debate isso de uma forma mais isenta, né? Não relaciona a natureza com Deus ou relaciona, sabe? Como se tivesse um grande vigia que tá sendo desrespeitado, um ser supremo sendo desrespeitado. Eu nunca pensei sobre isso, mas eu acredito que talvez tenha um pouco disso, porque eles tentam criar os animais e ter controle sobre eles, e eles não conseguem ter controle sobre esses animais tão colossais. Eu gosto dessa visão. Assim, acho que ele se distancia bastante de Deus, assim, essa ideia, né? Tipo, de que, estamos desrespeitando a natureza que foi criada por Deus. Acho que o filme ele se distancia um pouco disso. Ele não tá muito preocupado com esse respeito à natureza. Ele tá mais preocupado com controle. É mais sobre, tipo, olha, a natureza você pode tentar controlar, mas até se você pensar que aquela tempestade ali é um fruto da natureza que acontece, sabe? Tipo, e ela vai ter um impacto na situação, ela também é uma coisa que você não tem controle, sabe? A tempestade vai vir e vai levar também, né? Vai ter seu impacto. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? A tecnologia, ela vai te permitir coisas, mas você não vai ter necessariamente o controle sobre essas coisas que ela vai te permitir. Eu gosto mais dessa visão. Acho que o filme ele estabelece mais um pouco sobre isso do que sobre... Mas tu não acha que quando ele começa, de alguma forma, a relacionar o Raymond com Deus, e nós falamos aqui, de velhinho, fato, branco, não sei o quê, por que há a necessidade de relacionar ele com Deus e deixar tão claro o seguinte, o homem que foi ambicioso ou ganancioso a ponto de se achar Deus, acaba sendo punido, né? E aí, essa ideia de por que eu relaciono, então, isso com o fato de querer ser Deus? É porque o filme ele não é tão... Será que ele é tão isento, assim, desse debate religioso? Não, mas eu tenho mais uma visão do bilionário no sistema que a gente vive. Ele é o nosso pequeno Deus. Eu relacionaria mais como algo que a gente tá vivendo hoje, que é um crescimento sem regulação de IAs, por exemplo, né? Por exemplo isso. Cara, o lançamento mais recente de criação de vídeos com IA do Google, o uso que isso vai ter nas eleições de 2026 vai ser um negócio inacreditável. Eu não sei também, Rodrigo, se de repente a minha resposta ela tá deturpada com a visão que eu tenho hoje, que é o que o Miro tá falando aí, entendeu? Então, por exemplo, a comparação do velhinho bilionário aqui com o Elon Musk, por mais que o velhinho pareça um pouquinho mais gente fina... Mais razoável. Mais razoável é forte, né? Mas um pouquinho mais razoável me faz ter essa ideia, sabe? Ou, por exemplo, a tecnologia que a gente vê avançando e você vê que assim, beleza, você tá desenvolvendo tecnologia, mas você não vai ter controle sobre ela necessariamente, né? Pra mim é a mesma coisa que os dinossauros. E aí eu tenho mais essa visão, assim, um pouco mais pessimista, digamos assim. O próprio filme ele mostra um pouco dessa falta de controle quando eles falam que não tem problema, a gente só faz fêmeas aqui. E na natureza, os bichos que estão soltos na ilha, eles conseguem, porque no filme eles falam que eles misturaram o DNA dos dinossauros, né, com alguns anfíbios, e existem espécies de anfíbios que, dependendo da pressão social, ele muda de gênero para poder conseguir reproduzir. Sim, eu concordo, porque, por exemplo, eu acho que você pode encarar, você pega lá o velho, o Raymond, ele tá representando esse homem que tá tão distante dessa relação com Deus, que ele se acha, tipo, no direito de ser ele próprio o Deus, porque tem que ter um grande distanciamento, e se coloca dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, você tem um contraponto feito pelo próprio filme de uma forma muito direta, que é o outro cientista de preto, completamente de preto, que é um cara da luxúria, é um cara matemático, ele parece ultramaterialista, que é um cara que tá tão distante de... Cara matemático.
Tudo bem, mas no filme é, pô. No filme é. Porque ele tá tão distante de Deus também que ele vai se colocar ali como se fosse um ser ali ultra racional e tal. Mas o que me pega nesse debate do filme ter esse cunho, né, de Deus e religioso ou não, é uma parada que é o seguinte. Se você olha, você tem lá, o homem se enxergou como Deus e criou os dinossauros, clones. A vida vai encontrar uma forma de procriar, de se libertar e o caramba 4. Só que, no fundo, vai dar merda por conta da ganância do homem e ambição. É como se fosse assim, ó, não daria merda se o homem não se perdesse na sua própria ganância, entende? Isso tem um cunho que não é um cunho de discussão estrutural e social, é um cunho de discussão, cara, moral. E quando é moral, filhão, é Deus pra mim. Tipo assim, é uma ideia de Deus, porque no fundo é a ganância que faz aquele parque ir pro caralho, porque talvez se ele tivesse uma segurança bem feita, eles tinham um método pra conseguir eliminar alguns dinossauros, então nascer alguns dinossauro bebê lá, foda-se. Era só ter pago um bom salário pro cara do TI. Exatamente, e fazer uma grade um pouco mais resistente, porque aquela grade não segura ninguém, segura nada aquilo ali. Esse filme é um manifesto, né, pra melhorar o salário da galera de TI. É isso aí, escala sem escala 6x1 e melhorar o salário da galera teria resolvido aquilo ali. É a única coisa, Caraca, verdade. Mas eu entendo o seu posicionamento, mas eu, sei lá, não concordo muito não. Até porque os cientistas também, todos eles fazem um contraponto e eles não são necessariamente religiosos. Não, tudo bem, não faz, de fato. Eu acho que isso é uma ingenuidade da década de 90 também, sabe? É um ar do tipo assim, o homem é seu próprio algoz, né, de fato. Então, tipo, mas aí tem uma linha moral mesmo, sabe? Tipo assim, o parque ele não se rebelou sozinho, os dinossauros eles não chegaram a um ponto de liberdade sozinho. Não foi isso, né? Foi um cara que desligou o sistema inteiro de segurança pra conseguir, sei lá, $1,5 milhão, 2 milhões de dólares, sabe? Tipo assim, pô, é isso, né? Tipo, é bizarro, né? É bizarro. Mas tudo bem. Eu acho que faz sentido. É interessante que me lembrou agora um paralelo, né? Que o Jurassic Park, ele deu todo errado, como até no Jurassic World Dominion, que é o domínio mesmo, os dinossauros voltaram à natureza no mundo inteiro por conta dessa ganância, por conta de uma tecnologia desenvolvida desenfreadamente pelo ser humano. E na mesma época tem o Terminator, né? Que a tragédia é por conta também do desenvolvimento de tecnologia humana. Né? Completamente. Talvez isso era uma moda do começo dos anos 90, né? Com o surgimento de computadores pessoais, o nascimento e o crescimento da internet. Então você deve ter tido mais filmes também explorando esse tipo de coisa. O Matrix também é assim, né? Começou com o crescimento desenfreado da tecnologia. Exatamente. Havia esse pavor, né? A década de 90, ela vai basicamente falar sobre isso, né? E aí quando vai chegando perto dos anos 2000 ali, que você tem a virada, pô, aí fica o surto completo, né? Os filmes inteiros falam sobre esse pavor de você lidar de uma certa irresponsabilidade com essa tecnologia que a gente não sabe nem pra onde vai, como vai, o que é, né? Eu acho total. Tecnologia e controle. O Jurassic Park é mais isso. Se tivermos controle sobre a tecnologia, a gente consegue resolver qualquer problema, basta ter controle. Não, mas é justamente isso. Você não vai ter controle sobre a tecnologia. Não vai ter controle sobre a tecnologia. Não vai ter controle sobre a tecnologia. Isso é que é forte. Isso é que é bom. Isso é um debate interessante. Deixa eu passar uma parada aqui que eu achei muito interessante que eu encontrei na internet. Eu mencionei esse fato de que quando o casal, né, o botânico e o paleontólogo, eles estão ali na frente daquele aparelho vendo ali a ossada encontrada do Raptor e tal, parece de fato um ultrassom, né? E o tema aqui vai ter um pouco de paternidade, né? O tema vai ser debatido em relação a isso, né? Uma coisa que pra mim no primeiro momento ficou mais claro quando eu vi essa telinha e depois tem os ovos quebrando e porra, o velho tá muito Deus ali, né? Eu vi o nascimento de cada um, caraca, não sei o que ela, né? Porra, é foda. Cara, realmente. Total, né? Ele tá muito, assim. E ele é o perfil, teoricamente, né? Quando a gente vai imaginar a personificação de um Deus, né? Tipo assim, é foda. Eu encontrei um vídeo muito bacana, eu até trouxe a referência pra galera procurar, se quiser, que é do Mike Hill Design. E ele vai falar que, na verdade, Jurassic Park é uma grande analogia, uma grande metáfora sobre paternidade e maternidade e construção de família. Alguns momentos relativamente, pra mim, ficou um pouquinho forçado, mas no geral é muito bom, funciona muito bem. E aí ele vai estabelecer que a apresentação do filme, ó que legal, a apresentação do filme pra ele é uma gravidez simbólica, né? Então você vai ter ali o ultrassom de fato no aparelho quando você vê o Velociraptor, você vai ter o tema sendo debatido quando a esposa, teoricamente, vai conversar com o Grant, então assim, pô, mas por que você tem essa resistência com criança? Qual é o seu problema com criança? Eles estão debatendo esse nascimento dessa criança que vai vir pela frente, estabelecendo um pouco o tema, né? Aí você vai ter o nascimento dessa criança. Tem um detalhe interessante, né? Quando o ovo gera o Velociraptor, né? Que ele sai do ovinho ali, logo depois você tem a chegada das duas crianças, né? Legal, isso faz sentido. Representando ali as crianças que vão
ser todo vão participar desse arco de paternidade do Grant, que vai aprender isso. E a jornada basicamente é isso. É uma jornada simbólica de uma certa responsabilidade parental, né? E de fato isso é, né? A jornada inteira, em que ele tá aprendendo... Porra, o cara fala uma parada no vídeo que eu achei super legal, que ele estabelece o T-Rex como se fosse o instinto paternal do Grant. No primeiro momento é assustador. É uma coisa que assusta ele, que é basicamente assim, o terror completo. Mas depois vira o poder desse instinto paternal que ele tem, né? Quando o T-Rex basicamente tá entre o carro dele e do outro cientista e o carro das crianças, e as crianças estão ameaçadas, né? E ali ele toma controle daquele instinto paternal, quando ele joga aquele sinalizador pro T-Rex, e ele vai finalmente se colocar como protetor daquelas crianças para depois se transformar no pai. E ele vira basicamente o pai daquelas crianças durante todo esse processo, né? E ele vai dizer que a resolução, na verdade, é quando você tem a unidade familiar. E é bacana, porque realmente vai cada um chegando, porque você tem as crianças sobrevivendo dos Raptors sozinhas, na cozinha, que é uma cena fodona. Aí chega ele pra ajudar, e depois chega, teoricamente, entre aspas, a mãe, né? A botânica. E aí tem eles juntos ali, né? Ameaçados pelo Velociraptor lá, e você vai ter o T-Rex salvando e tal, né? E o final do filme em que ele tá abraçado com os dois. E cara, assim, faz sentido, né? Lê-se o que quiser do filme, mas faz sentido, né? Faz sentido. Pô, eu gosto da visão. Achei muito boa. É foda, né? Se o Spielberg vai pensar num filme, ele sempre pensa pelo lado humano, né? Todos os filmes dele falam sobre a parada mais humana possível, né? E ele sempre consegue alcançar isso. Porra, aqui, se ele tá pegando um cientista e tá criando os dinossauros como se fossem seus próprios filhos, o que é mais humano, então? É um paleontólogo que tá falando sobre paternidade. Faz todo sentido. Inclusive, a próxima vez que eu assistir ao filme, eu vou estar com essa visão agora. Veja isso, veja o vídeo. Veja o vídeo depois, que é muito interessante o vídeo do cara. Muito interessante. E eu acho legal porque internamente você vai passar por esse arco sem perceber, né? E isso vai deixar o filme mais forte, assim. Porque você vai passar por esse arco, por mais que você não vá conectar o ovo e aí a chegada das crianças, né? Mas isso vai causando um certo sentimento dentro de você que você não sabe o que é direito, sabe? E é sobre isso, né? Parece que ele tá simplesmente defendendo as crianças dos outros. E em algum momento eu fico até assim, pra mim demora muito pra ele sair daquele carro e ajudar as crianças. Mas de fato, né? A gente tá acostumado já com o filme do herói, né? Tipo, calma aí, ele vai chegar logo. E ele demora um tempão, né? Porque o T-Rex bagunça aquele carro antes dele de fato tomar uma decisão. Vocês sairiam do carro? Porra, é uma decisão... não é que é uma decisão complicada de como faz também, né? Exatamente, não, doideira. Não, eu tinha morrido. Assim, eu era advogado na privada, certamente. Não teria como. O programador na privada. Eu não teria morrido. Toda essa cena do copo tremendo, do pedaço do bode caindo em cima do carro, T-Rex cortando a cerca e a saída dele terminando com aquele rugido. Isso é um marco do cinema, né? Acho que das cenas mais memoráveis já feitas. Eu também acho. É o que torna esse filme talvez um clássico dos clássicos do filme de verão, né? Não, e até isso, né? Porque eu tava falando da comicidade, né? Mas a comicidade tá em algumas pequenas cenas, assim, que parecem ainda cenas de terror, mas elas são meio cômicas. O cara morre sentado na privada, né? O advogado. Isso é cômico. Por mais que seja uma cena de terror... É uma cena super violenta, mas que é um alívio cômico. É um alívio cômico. Ainda mais que matou o advogado, que é um personagem chatão. É que tu odeia, foda-se, né? E é o covarde, né? É o personagem covarde. Então, quando ele morreu, a audiência não sentiu a morte dele. A primeira coisa que ele faz é abandonar as crianças. Então... Exato. É interessante quando ele sai do carro correndo, indo pro banheiro, né? Que o Alan Grant fala, o que ele tá fazendo? E o Malcolm lá fala, quando dá vontade, não tem o que fazer, né? Quando dá vontade, irmão. Cara, que é muito bom. Você vê, é cômico, né? Não tem como não ser cômico. E uma outra coisa que me parece muito cômico é a brincadeira, né? Porque o personagem lá do segurança, ele já tá trabalhando a ideia de que, olha, os Velociraptors, eles vão se adaptando incrivelmente rápido às situações, né? Então, eles vão testando, eles vão tentando escapar e tal. E aí tem uma hora que a cientista fala assim, só se eles souberem abrir portas, né? Só pega eles souber abrir porta. E aí ele vai lá e abre a porta. Aí ele abre. Isso é muito cômico, mas eu lembro pequeno, como isso é assustador, assim. Cara,
caraca, ele sabe abrir porta, sabe? Tipo, mas eu lembro desse sentimento. Mas, porra, eu lembro que, por exemplo, a morte na privada, hoje em dia é engraçado, na verdade, ele abrir porta pra mim é engraçado, né? Porque é uma brincadeira com que a cientista acabou de falar. Ah, só se ele souber abrir porta, ele vai e abre a porta. É engraçado. Quando eu era pequeno, não. Foi terrível. Mas hoje, desde quando eu era pequeno até hoje, eu acho engraçado o cara morrer na privada. Então esse daí não tem como, né? Então funcionou, né? Ele funcionou. Porque você percebe que é claramente a ferramenta do Spielberg conseguindo colocar a morte como ele quer colocar, mas sem gerar, tipo assim, crianças sem dormir por 5 anos, tá ligado? Tipo assim... Essa cena no livro é um terror completo, porque ela é completamente na escuridão, né? O breu completo, uma noite sem lua, tempestade absurda, e eles só sabem onde o tiranossauro tá pelo hálito de carniça dele. Olha lá, olha essa comparação, né? E eu isso acho foda, porque o Spielberg, ele consegue controlar o tom das cenas muito bem, né? Porque, por exemplo, você vai ver Tubarão, não é assim? Tubarão até tem uma certa comicidade em um pedacinho ou outro, assim, né? Sim. Mas ele não é assim, ele é muito mais pesado, né? E aqui não, ele faz um filme que, porra, calma aí, a ideia do blockbuster aqui é um pouquinho diferente, né? Tem que abraçar uma faixa etária maior, né? Uma faixa etária maior, claro. Então ele consegue, com esse tom cômico, ele consegue matar um cara engolido por um Tiranossauro Rex, e o cara é jogado pra um lado pro outro e tá tranquilo, né? Você assiste isso e tem um tom cômico, ele é leve. Exatamente, pô, é um controle perfeito, pô. A morte do Robert Muldoon lá pro Velociraptor, eu lembro que ela vem pelo ouvido do cara, mas ela salta em cima dele e começa a devorar o rosto dele, né? Caraca. É isso no filme, só que a gente não acha tão absurdo. Mas a gente não vê, né? Não vê, no filme ela não pula em cima dele e ela começa a morder a cabeça dele, só que a cabeça dele tá atrás de uma plantinha, sabe? Tem umas folhinhas mostrando. Ah, tá. Aí mostra claramente ela abocanhando a cabeça dele, pô. Ah, não, verdade. Como é que pode? A gente só fala das cenas do T-Rex, porque são fodas mesmo, e essa cena primeira dele é uma coisa inacreditável. Mas, porra, se você pensar em termos de ação, eu acho a cena do carro genial, né? Que o carro, eles vão se escondendo atrás do carro, e o carro, é tudo genial, né? Tipo assim, quando o carro tá na árvore e o carro vai cair, como a construção de tensão e de perigo e ameaça é muito bem trabalhada pelo Spielberg. Eu lembro que tem um elemento bem interessante, que assim, toda cena em que ele vai resgatar o garoto no carro, já na árvore, no topo da árvore, aquela cena não tem trilha sonora. A trilha sonora vai começar quando ele vira pro garoto e fala, agora a gente vai ter que correr porque deu ruim, porque o carro vai despencar e foda-se. E aí começa a trilha porque ali é desespero completo, né? Mas, porra, eu acho que a arquitetura da cena dos Raptor na cozinha é muito foda, cara, aquilo. É muito foda. A parada deles verem o reflexo das crianças e eles batem naquela porta do armário da cozinha e eles não estavam lá, estavam na frente, era só reflexo. É muito bom, cara. É muito bom. E aí o design de som é foda, né? Porque qualquer barulhinho tem que chamar atenção. Então, é a concha que bate no chão. É o design de som, não sei, realmente. Essa cena tem uma parte cômica que, assim, que eu sempre percebi ela desde as primeiras vezes que eu vi o filme, eu percebi, que é logo quando os dois Velociraptor abrem a porta, tem uma mão atrás, equilibrando o Velociraptor. Vocês perceberam isso já? Não percebi. Cara, eu nunca percebi isso. Quando forem ver de novo, ou se forem ver só essa cena específica, percebam. Na hora que ela se esconde dentro do fogão, né, e eles estão lá abaixados, na hora que o Velociraptor empurra a porta da cozinha com o focinho, no fundo tem uma pessoa segurando o rabo do Velociraptor pra manter ele equilibrado. Cara, isso passou, pô. Caralho, passou. É um gigante de continuidade. Caraca, não vi a parada mesmo. Mas deve ter bastante até no filme, eu acho, né? É só catar na internet, porque, cara, é um projeto muito complicado. É difícil. E eu sempre puxo aqui, né? Eu já venho fazendo sempre isso, que é a nossa tradução do título. O problema é que no Brasil tem título e subtítulo, né? Ficou Jurassic Park e o Parque de Dinossauros. Mas vamos esquecer o Jurassic Park e focar no Parque dos Dinossauros. Bom pra caralho, né? Pô, acho que faz todo sentido. Melhor que Parque Jurássico, né? E, na verdade, o filme deveria se chamar Parque Cretáceo. Cretáceo Parque. Porque basicamente todos os bichos do filme são do Cretáceo, né? Só que Jurássico é um nome muito melhor. É muito melhor, né? Pode crer. É muito mais... tem um marketing, né? Um apelo de marketing muito maior. Não, tem um entendimento imediato do Jurássico, né? Mas eu acho que a gente fez um trabalho muito bem feito aqui do Parque dos Dinossauros, cara. Não precisa de ser título e subtítulo, não. Parque dos Dinossauros é muito bom. É muito bom. E ainda tem uma ideia maior de ser um parque. O Parque dos Dinossauros parece mais um evento, parece mais uma parada a ser apresentada, né? Uma experiência. Inclusive, eu ia falar pro Miro, e lembrei agora, né? Que existe aqui, Miro, no Rio de Janeiro, o maior
Parque dos Dinossauros da América Latina. Não sei se você sabe, numa cidade do interior do Rio chamado Miguel Pereira. Eles lançaram um parque e eles chamaram de Parque dos Dinossauros. Não conheço. Pelo menos no marketing deles falam que é o maior parque de dinossauros da América Latina. Mas, né, não sei se de fato é. Mas de qualquer forma, isso aí eu acho muito divertido essa ideia, porque eu com meu humor bobo, né, eu sempre fico falando assim, olha, fizeram um filme sobre isso e deu merda, né, vocês vão repetir. Mas é tudo, acho que é tudo animatronic lá no parque, né, então tá tranquilo. O fim da humanidade por meio dos dinossauros vai começar a partir de Miguel Pereira. Miguel Pereira. Depois dá uma olhada, Miro, muito maneiro. Eu nunca fui não, mas se tu vier no Rio a gente vai. É mesmo. Dizem que é maneiro, não dizem que é bem feito o bagulho, dizem que é bem feito. Dizem que é maneiro. Eu lembro que me bateu a tristeza, por exemplo, quando teve aquele incêndio no museu em Petrópolis, que... Eita, verdade. Eles tinham, né, um esqueleto completo de tiranossauro e foi destruído. Caraca, é verdade. Isso é uma perda... Não dá, né? Não dá. Viu? Tem que clonar, tem que criar os bagulho de novo real, pô. A gente tá perdendo os fósseis. Eu defendo. Eu quero ver um T-Rex. Cheio de pena na parte de cima dele, assim. Tu vai ver moicano dele de pena. Mas é isso. Miro, quer fazer teu jabá, falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Fale um pouquinho aí de você, da sua página com os dinossauros, das fotografias, seu trabalho como editor. Obrigado. Eu agradeço o convite. Estou deixando aqui gravado que também quero participar de um episódio quando sair a adaptação de Death Stranding. Olha lá, vamos sim. Pode deixar. E assim, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo universo de dinossauros, né? Recentemente teve documentário da Apple TV que é um remake cientificamente atualizado do Caminhando com Dinossauros. Pra quem tiver curiosidade de ver, vá ver, porque é um espetáculo de computação gráfica e os bichos são maravilhosos como são mostrados. Então você vai ver o Tiranossauro Rex desse documentário e não vai ter nada a ver com o Tiranossauro Rex do filme, né? E mostram eles como um animal de verdade. E basicamente eu tô em Jurassic Brasil no Instagram e no TikTok também, porque já no Instagram eu posto as fotos que eu faço e no TikTok eu costumo postar bastidores de como eu fiz as fotos, edição delas, essas coisas, tudo como Jurassic Brasil. Pô, que maneiro. Porra, muito foda. E editor ainda, porra, virou. É editor do Quadrando, rapaz. É isso aí. Porra. Uma larga carreira como editor, uma longa carreira como editor. Porra, faz um trabalho espetacular, cara. Nossa senhora. Muito obrigado, Miro. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Não é segredo pra ninguém o quanto eu sou fã do Enquadrando já de tantos anos, pô. Desde o comecinho do podcast. Verdade. Foi ter virado editor de vocês. Pra mim foi um prazer, pô. Porque, porra, fazer edição de temas relacionados a filmes, pô. Os filmes que eu adoro. Pegar a trilha sonora desses filmes e trabalhar em cima é muito bom, pô. É muito gostoso editar, pô. E um detalhe é que o Daniel que tinha escolhido pra gente falar de Jurassic Park, tá? E ele não apareceu, né? Pois é, eu acabei esquecendo de dizer que o Daniel não participou, mas eu acho que vocês perceberam que o Daniel não participou, né? E o Daniel que tinha escolhido o Jurassic Park. Uma pena, faz parte, nossa agenda tá toda confusa aqui. Agradecer a participação do Miro, que conseguiu gravar com a gente assim de última hora. Salvou a gente, Miro, que bom que você pôde participar. Gravação muito maneira. Tamo junto. Muito maneiro. Vou aproveitar aqui e pedir pro Fábio passar nossas redes sociais aí pra vocês seguirem tudo, né? Você pode seguir a gente no Instagram, em Enquadrando Underline Oficial, no Twitter em Enquadrando Underline, também no YouTube em youtube.com/enquadrando e considere apoiar a gente em apoia.se/enquadrando. Isso aí, o apoio de vocês é muito importante e é muito bacana que vocês vão poder participar do nosso grupo do Discord, vai poder participar das nossas gravações como ouvinte, mandando ali uma mensagenzinha, a gente pode vir a ler. É isso, gente. Um grande abraço e bons filmes.